Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos, grande abraço aos ouvintes da sua rádio FM Cidade em 106,3, a você, leitor, você internauta, você que acompanha, que acessa o blog do repórter Francisco José. Nossa matéria especial de hoje, nossa reportagem especial, em homenagem aos 180 anos de emancipação política do Ipu, traremos uma entrevista toda especial com Périx Memória Filho, que é neto, meus amigos, pelo sobrenome, senhores já sabem de quem eu estou falando. É um sobrenome de muito peso, de muita importância para a cultura, a arte do município de Ipu, enfim, do Brasil. Périx Memória Filho é neto do Arquimedes Memória, um dos grandes arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro, conhece muito a história desse vulto histórico do nosso país. Périx Memória Filho. Ipu completa neste 26 de agosto 180 anos. Muitos foram os filhos que engrandeceram essa terra. Um deles, o seu avô. Quem foi Arquimedes Memória? O menino ipuense que se tornou o maior arquiteto do Rio de Janeiro. A importância desse vulto histórico para as cidades cujo padroeiro é São Sebastião. Forte abraço, desde já, muito grato por atender a nossa reportagem. Bom dia, Francisco José. Bom dia, ouvintes. É uma honra para mim atender o convite nessa reportagem da Rádio Cidade FM em comemoração aos 180 anos da emancipação política de Ipu, cidade abençoada por São Sebastião, da qual também sou cidadão, por título conferido pela Câmara Municipal em outubro de 2008. Então quero dizer que não é só Arquimedes Memória um ipuense, eu também tenho orgulho de ser. A convivência e o que você sabe do seu avô que nos deixou, foi para outro plano, desencarnou em 1960. O que você sabe do seu avô, que inclusive foram colocados boa parte no livro Arquimedes Memória, o último dos ecléticos. Inclusive sobre esse livro, pretende publicar novas edições? Bem, eu perdi meu avô Arquimedes quando tinha apenas 9 anos. Portanto, muito pouco tempo de convivência. Desse curto período, só lembro que ele passava talco em nós, netos, para dormir, porque naquela época não havia aparelho de ar-condicionado no Rio de Janeiro, e aqui é muito quente. Também cortava palitos de cana que plantava em seu pomar no sítio que construiu em São Gonçalo, Niterói. Conosco, seus netos, ele era muito amoroso, mas como pai, foi um patriarca severo na educação. Até porque sua esposa, Hedwiges, Nene, veio de uma rígida educação alemã. Arquimedes morreu em 20 de setembro de 1960, fulminado por um acidente vascular cerebral. Daí não tive muita oportunidade de conhecê-lo melhor. Por esta razão, o que sei e o que escrevi no livro sobre sua vida foi basicamente o depoimento dos familiares e colegas de profissão. Quanto ao livro, Arquimedes Memória, Últimos Ecléticos, não pretendo eu lançar novas edições. Que obras considera as principais, as mais destacadas? Arquimedes teve uma vida intensa, não só na arquitetura, mas também em diversos outros segmentos durante sua vida. Como na academia, foi professor catedrático de grandes composições de arquitetura. Como gestor, o mais brilhante diretor da Escola de Belas Artes e líder do maior escritório de arquitetura na década de 1920, no Rio de Janeiro. Como influenciador, foi fundador do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, e líder para emancipar a profissão de arquiteto. Como social, foi fundador do Rotary Club do Rio de Janeiro. Político, tinha firmes convicções nacionalistas. E profissional, lutava pela ética da profissão, defendendo a adoção de concursos públicos para projetos de arquitetura com recursos governamentais, com chance a todos os profissionais. Isso era muito importante. Já suas obras mais expressivas, para mim, foram tombadas pelos patrimônios federais, estaduais ou municipais. As que eles sabem, porque muitas eles não sabem ainda, porque o acervo está na UFRJ, pois ainda não conhecem todo o acervo. Para mim, as mais importantes são Palácio Tiradentes, o Hipódromo da Gávea, o prédio sede do Clube Botafogo de Futebol e Regatas, o Palácio Pedro Ernesto, a atual Câmara de Vereadores, e principalmente o projeto vencedor do concurso nacional para o Ministério da Educação e Saúde, não edificado, substituído pelo projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em outros, em 1932. Périx Memória Filho, neto
do grande arquiteto ipuense Arquimedes Memória. Essa história que Oscar Niemeyer, dos maiores arquitetos do Brasil e do mundo, o tinha como mestre e sua inspiração. É mito ou verdade? Essa questão, Francisco José, é mito, é um engano. Oscar Niemeyer não chegou a ser aluno de Arquimedes. No momento em que Oscar frequentaria suas aulas, a faculdade entrou em greve, e por muito tempo. Assim como era para ser seu último período para a faculdade, foi graduado em arquitetura por decreto do presidente Getúlio Vargas, ele e os colegas daquela época. Tal história, na verdade, foi com Lúcio Costa, aluno brilhante e ex-estagiário do seu escritório, mais tarde seu antagonista. Lúcio foi brilhante, mas não media meios para atingir seus ideais. Embora considerasse Arquimedes seu grande mestre, tornou-se, no entanto, seu grande inquisidor. Foi uma autêntica relação de amor e ódio. Seu avô saiu com um certo ranço, uma certa revolta da cidade de Ipu, e isso estaria relacionado ao projeto de arquitetura da igreja matriz de São Sebastião, que teriam mexido ou que concluíram a obra de forma incompleta. A edificação foi construída incompleta, não estava dentro de todos os padrões da arquitetura planejada pelo Arquimedes Memória. Procede, Péricles, esta informação que tem de verdade? Francisco, essa pergunta procede sim. Ainda estudante na faculdade, Arquimedes, atendendo o pedido do pároco de Ipu, projetou a nova igreja matriz de São Sebastião, sem cobrar nada. Claro, não era formado ainda. Ainda antes de sua formatura, visitou a família e a cidade, onde descobriu que havia alterado seu projeto. Seu pai, Francisco Memória, já havia falecido. E aí, desgostoso, nunca mais voltou ao Ipu, abrindo mão para suas irmãs de qualquer herança no Ceará. Nos conte sua vinda ao Ipu, terra do seu avô, que foi uma verdadeira aventura. Aqui, fostes ciceroneado pela acadêmica da ILCA, a Francisca Ferreira. Como é que foi essa vinda ao Ipu? Como você se interessou? O que motivou com que você viesse à terra do seu avô, conhecer a terra do seu avô, das suas origens, as suas raízes, como você buscou essas informações, como chegou até aqui e como foi a sua estada no nosso município. Você também conta essa história no livro Arquimedes Memória, o último dos ecléticos. Mas traga aí um pequeno relato, se for possível. Francisco, minhas idas ao Ipu, que saudades. A minha primeira visita, já relatada no livro, foi propositadamente descrita de maneira informal, já que o livro tem um viés dramático. Foi absolutamente inesquecível. A emoção de descer a rua principal ao lado da visão daquela encosta, dirigindo um Fiat, aquela encosta com um cânion, e de repente a suave descida das águas da bica do Ipu, descrita por meus parentes, vocês não podem imaginar como me arrepiei naquela ocasião. Sou tímido, e bater na porta da Francisca Ferreira na Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer apresentação, foi de uma incrível superação. Acho que ela percebeu o meu constrangimento, apiedou-se e acabamos grandes amigos. Ela então adotou a história de Arquimedes. Passei uma semana ciceroneado por Francisca pesquisando as origens de minha família para o livro. Já na segunda visita, fui convidado pela prefeitura para lançar o livro no Ipu. Tive uma recepção calorosa dos ipuenses e fui recebido pela sociedade em uma agenda intensa, comemorando o aniversário da cidade em 20 de janeiro de 2009. Para encerrar, nos conte um pouco do Péricles Memória Filho, vida pessoal e profissional e, evidentemente, as suas felicitações aos 180 anos da terra do seu avô, o ilustre, o vulto histórico, o arquiteto Arquimedes Memória. Forte abraço, Péricles. Muito grato pela sua atenção, a sua solicitude para com a nossa reportagem. Tudo de bom, meu irmão. Deus te proteja, que Deus te abençoe e que a memória do seu avô ela seja cada vez mais reconhecida, cada vez mais valorizada pela importância dele, pelo que ele foi para o Ipu e para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Filho ilustre do Ipu, que nos orgulha e que foi importante para uma cidade conhecida mundialmente como é o Rio de Janeiro. Forte abraço. Então, o papel do seu avô para o Ipu, para levar o nome do Ipu, é algo que imensurável, incalculável. Os nossos agradecimentos a toda a família, Péricles. Forte abraço. Bem, Francisco, autobiografia, para mim, é sempre suspeito, mas
Sou também arquiteto e urbanista numa família de 7 arquitetos e professores, cujo patriarca foi Arquimedes. Fui técnico do Banco Nacional de Habitação, BNH, criado em 64 e extinto pelo Sarney em 1986, com interesse na questão social da habitação, que é a minha praia. Fui então parar na Caixa Econômica Federal, onde após 15 anos me aposentei no cargo de gerente de habitação e urbanismo. Daí, parti definitivamente para o mar, de onde nunca mais saí, trabalhando em marinas e navegando pelos mares do Rio de Janeiro. Tenho 2 filhos, um é designer e outro, claro, arquiteto, ambos brilhantes. Mas acho que meu maior projeto foi resgatar a história do Arquimedes e colocá-lo em seu devido lugar na cultura brasileira. E maior mérito, conseguir proteger, restaurar e divulgar seu acervo, hoje sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Arquitetura, de onde, em breve, estimo, sairão novos trabalhos de pesquisa para novos livros sobre sua trajetória. Quiçá um filme. O argumento já está pronto. Quanto a mim, devo aos ipuenses seu gosto pela escrita. Lancei um livro de crônicas do mar em 2013 e lançarei outro, resgatando o BNH, a história do BNH, em 2020. Eu quero agradecer a oportunidade, mandar um grande abraço a todos os ipuenses, em especial meus familiares, Francisca, Zelândia, e obrigado mais uma vez. E viva o Ipu na sua emancipação. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.